E o salmo de hoje é o Salmo 56, que estaremos meditando neste lindo e maravilhoso salmo contido na palavra de Deus. E nós vamos ler, já lemos o tema, agora nós leremos o texto áureo desta lição, que diz assim: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 56, versículo 11. E a nossa verdade aplicada: uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Os objetivos da lição são os seguintes: apresentar o contexto histórico do Salmo 56, observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus, ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Nosso texto de referência, como já mencionado, é o Salmo 56, mas vamos ler do versículo 1 até o 8. Acompanhe a leitura na palavra de Deus. Se você não tiver a revista, pegue a sua Bíblia, deixe aberto no Salmo 56 e nós vamos meditar neste salmo nesta noite, durante esta lição. E diz assim o Salmo 56, versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo o dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? E assim é o trecho contido nesta lição, do versículo 1 ao 8 deste salmo que nós vamos meditar nesta noite. A introdução da revista tem uma narração muito importante que o comentarista escreveu. Diz assim: diz a introdução da lição que os percalços ou dificuldades, que são obstáculos, provações, que fazem parte da vida cristã, porém não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento, diz a lição, o enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos o seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Maravilhoso esta passagem, esse texto comentado pelo aquele que escreveu esta lição. Antes de nós iniciarmos o estudo dessa lição, baseado neste salmo, salmo de número 56, o salmo de número 56 é um dos 74 salmos atribuídos ao rei Davi. Vamos meditar, antes de nós meditarmos mais a fundo sobre esse salmo, vamos meditar numa pergunta que fizeram a Jesus, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 23. Observem. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que lhe respondeu no versículo 24: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porfiar, irmãos, é combater, guerrear, batalhar. Isso nós sabemos bem que não é uma tarefa fácil. A maioria dos soldados numa batalha, eles não vão para a guerra porque querem, eles vão porque são obrigados. A grande maioria, se pudesse escolher ir para a guerra, não iria por livre e espontânea vontade. Por isso, ser um cristão verdadeiro não é fácil, não é uma tarefa fácil, pois temos que fazer esforço para nos mantermos nesta batalha da vida. A vida cristã é uma batalha. E esta vida, ao contrário do que muitos pensam, de que muitos pregam, não é um mar de rosas, não é um lugar de descanso, mas é um verdadeiro campo de batalha. Tem um pastor e é também um escritor americano. Ele escreveu um livro cujo título é assim: Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha?
É um livro que eu recomendo, que expressa bem a vida cristã do jeito que realmente ela é. Os irmãos tendo a oportunidade, leiam esse livro, recomendo. Li, estudei, é um excelente livro. Mas que assunto, né? Será que esse assunto que eu estou falando, essa pergunta que fizeram a Jesus, esse campo de batalha da vida, tem a ver com a lição dessa escola dominical, essa lição número 7, que estamos estudando nessa noite? Diz lá em Atos capítulo 14, versículo 22 o seguinte: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Davi, quando escreveu este salmo, nós veremos mais adiante, né, o contexto histórico deste salmo. Davi, quando escreveu este salmo, ele estava num desses percalços, numa dessas batalhas da vida. Ele estava enfrentando dificuldades, ele estava enfrentando perseguições. Então, nesse momento que ele sentiu este temor do seu inimigo ou dos seus inimigos, ele escreveu este salmo. O Espírito Santo o inspirou a escrever estas belas palavras que nós meditaremos nesta noite. Jesus responde, voltando à pergunta de Jesus, Jesus responde mais claramente em outro trecho também dos evangelhos, Mateus capítulo 7, versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Esta é a triste resposta de Jesus à pergunta que lhe foi feita. Façamos essa pergunta para nós. Será que eu e você estamos incluídos nestes poucos que conhecem o caminho, que estão no caminho? Nós meditaremos melhor nesse contexto ao longo deste salmo que nós vamos estudar nesta noite. Mas vamos ver o contexto histórico, como que Davi estava se sentindo, qual era o cenário que levou ele a escrever este salmo. O contexto histórico desse salmo aponta para o seguinte cenário: Saul era o rei de Israel. Por sinal, foi o primeiro rei de Israel, que antes de Saul eles não tinham rei. Mas diz a palavra de Deus que os anciãos foram até Samuel pedindo-lhe um rei. Samuel já estava velho, já estava idoso. Então os anciãos foram lá e pediram um rei, como acontecia com as outras nações. Isso não soou bem aos ouvidos de Samuel. Samuel não gostou nada disso e foi consultar ao Senhor. O Senhor então lhe respondeu. Está lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. Era da vontade de Deus que Deus fosse o rei do seu povo, que Deus reinasse sobre o seu povo, mas eles, querendo ser iguais às outras nações, pediram-lhe o rei. Então Saul foi ungido o primeiro rei de Israel. Porém, logo ele mostra sinais de desobediência e rebeldia. E por fim, Deus o rejeitou como líder do seu povo. Observe a seguinte passagem em 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus então ordena a Samuel para ungir um novo rei, e o manda à casa de Jessé, o belemita, para ungir um de seus filhos. E para surpresa de Samuel, Deus escolheu o seu filho mais novo, aquele que estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai.
Então, Jessé o ungiu como rei de Israel. Mas muito tempo se passaria até que Davi pudesse reinar sobre as tribos de Israel, sobre a nação de Israel. E um dia, estando Saul atormentado por um espírito maligno, seus servos lhe apresentaram a Davi, o músico, que tangia sua harpa. E quando ele tocava, Saul se sentia mais aliviado. E o tempo foi se passando e Davi prosperou no reino de Saul. Tornou-se um de seus generais, o maior de seus generais. E um dia, voltando Saul, mas Davi, de uma vitoriosa batalha, ele ouviu uma seguinte canção das mulheres. Saul feriu seus milhares, porém Davi feriu seus 10 milhares. Saul ficou muito indignado com esta canção e desde então passou a ter Davi sob suspeita. A Bíblia relata, que Saul muito se indignou. Lá em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 2, Davi começou a perseguir a Davi. Davi então fugiu da presença de Saul. E neste capítulo de 1 Samuel, ele diz assim: então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi buscar a Davi e dos seus homens que estavam com ele, até sobre as penhas das cabras montesas. Ou seja, Davi foi caçado como animal, até nos buracos, até nas grutas, até nas covas, ele saiu a caçar Davi. Foi uma verdadeira caçada a um homem que tanto batalhou pelo seu país, que tanto serviu ao seu rei. Davi realmente se sentiu assim, caçado. 1 Samuel capítulo 24, 14, uma pergunta, teve um momento que os dois se encontraram. E Davi fez a seguinte declaração para Saul: após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues tu? A um cão morto ou uma pulga? Realmente, Davi se sentiu um animal perseguido, igual um caçador persegue a sua caça. E foi durante essa perseguição que Davi, fugindo tanto de Saul como dos outros inimigos, ele escreveu esse poema. Ele escreveu o Salmo 56, cujo versículo 1 e o 2, já lemos na leitura da base, diz assim: compadece de mim, ó Deus, pois os homens me calçam os pés e pelejando me afligem o dia todo. Os meus inimigos me calçam os pés o dia todo, pois são muitos os que insolentemente pelejam contra mim. Façamos uma meditação, irmão. Será que eu e você, por muitas lutas que passamos ou ainda passaremos, será que chegaremos ao ponto de ter que fugir de um exército de 3.000 homens? Eu creio que não, irmãos. E não foi só isso. Davi teve outros percalços. Certa vez, pouco antes desse fato, ele teve que se esconder de Saul numa cidade inimiga, a cidade de Gade, cidade natal de Golias. Chegando lá, para preservar a sua vida, ele teve que se fazer de doido. Olha só que diz também 1 Samuel capítulo 21, versículo 13 e 14. Diante da circunstância e na presença deles, Davi fingiu-se de louco, rabiscou coisas sem sentido nos portões da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Então Aquis esbravejou contra os seus conselheiros: bem vedes que este homem está alucinado, por que o trouxeste à minha presença? Que situação que Davi teve que enfrentar, se fazer-se de doido para poupar a sua vida. Ou seja, ele fugiu da presença de Saul e foi para os seus inimigos. Aquis, que reinava sobre a cidade de Gate, e era a terra natal do gigante filisteu, o gigante Golias. Porém, diante de tanta aflição e temores, ele escreveu no versículo 3 e 4: esses caluniadores me agridem sem parar, muitos se insurgem arrogantemente contra mim.
Todavia, quando o meu medo me atacar, confiarei em ti. Hoje, irmãos, as nossas guerras não são muito diferentes da época de Davi. Hoje, a nossa guerra não é contra um exército. As nossas armas não são espadas, não são lanças, não são escudos. E é o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, que diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Hoje as nossas guerras não são mais assim. Não temos que pegar em espadas, não temos que pegar em armas para atacar ou para nos defender do inimigo. Hoje a nossa guerra está no âmbito espiritual, está na dimensão espiritual. É o que diz Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. As nossas armas, como já dissemos, não são mais espadas, não são mais estas armas que Davi usava, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Temos ainda, irmãos, um outro inimigo a vencer, e vencê-lo não é tarefa fácil. Este inimigo, ele é bem mais próximo de nós. Na verdade, ele está dentro de nós. E não importa quantas vezes ele seja batido, ele seja enfraquecido, ele jamais se rende totalmente. Se opõe constantemente ao espírito que deseja, que aspira as coisas de Deus. Mas quem é este inimigo? Talvez você pense que é Satanás. Sim, Satanás é o nosso inimigo, é o inimigo de Deus. Mas esse inimigo que eu estou dizendo não é Satanás, embora ele seja o nosso inimigo. Vejamos na palavra de Deus, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5, versículo 17. A carne, irmãos, é como uma força da gravidade que nos prende a esse mundo. Só uma força superior para nos puxar para cima. Essa força é o Espírito Santo. E só aqueles que têm o Espírito Santo em suas vidas têm condições de vencer a carne, têm condições de vencer este mundo, têm condições de vencer Satanás. No tópico 2 dessa lição, é a oração de Davi. Davi, no início desse salmo, suplica a Deus por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele inicia esse salmo. Na lição passada falamos um pouco da misericórdia de Deus, como que Davi conhecia essa misericórdia de Deus, o Pai das misericórdias. Diz a lição também no tópico 2 que misericórdia é uma das mais marcantes características de Deus contidas na Bíblia. No Salmo 103, também de Davi, este salmo, ele faz uma poderosa declaração: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. O livro de Lamentações de Jeremias também faz uma declaração semelhante. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Porém, irmãos, tem um detalhe. Muitos compreendem mal o real significado dessa palavra misericórdia, tão marcante na Bíblia Sagrada. A maioria confunde misericórdia com graça. Ambas palavras são semelhantes, mas tem uma diferença. Graça é o favor não merecido de Deus, concedido pelo nosso Pai. É facilmente compreendido por este versículo que está lá em Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a
todos os homens. Isso é graça. Éramos pecadores e não merecíamos ser chamados filhos de Deus, mas a graça de Deus se manifestou e nos deu o direito de sermos salvos pelo sacrifício vivo do Filho de Deus, ou seja, nos deu algo que não tínhamos o direito de receber. A misericórdia é parecido, mas tem uma sutil diferença, que é entendida também por esse versículo, já citado anteriormente. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Além de não merecermos a salvação, também estávamos destinados à condenação eterna. Porém, a misericórdia de Deus não permitiu que recebêssemos essa sentença de morte. A nossa dívida foi paga por Jesus. Ele quitou essa dívida quando ofereceu-se como sacrifício por nós na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. No tópico 3, fala sobre a confiança em tempos de crise. No versículo 11 desse Salmo 56, diz assim: em Deus ponho a minha confiança, não terei medo o que me pode fazer o homem. O salmista, mesmo diante de tantas provações, perseguições, ele continuava esperando naquele que podia socorrê-lo. É compreensível, irmãos, que em tempos assim a gente sinta receio, a gente sinta até medo. Porém, não podemos permitir que o medo nos paralise, nos trave e afete a nossa confiança em Deus. Davi experimentou esse sentimento quando estava fugindo. Ele temeu até por sua família, porque a sua família poderia sofrer retaliações por parte de Saul. Olha só o que diz 1 Samuel, capítulo 22, versículo 3. Davi passou a Mispe de Moabe e disse ao rei de Moabe: peço-te que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Ou seja, ele temeu até pelo seu pai, ele temeu até pela sua mãe. Ele pediu o rei de Moabe para proteger o seu pai, para proteger a sua mãe, até que Deus cumprisse nele a sua promessa. Davi sabia que era da vontade de Deus que ele fosse o rei de Israel, mas para amadurecê-lo, para que ele pudesse ter experiência com Deus, Deus permitiu que ele passasse por essa perseguição, por esse sofrimento. E assim é a nossa vida também. Os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas provações não são um mero acaso. Não, Deus permite para nos moldar, para nos fortalecer, para que a gente possa ter experiência com Deus. Uma coisa é a gente pregar, uma coisa é a gente ver as experiências dos outros, as provações dos outros. Agora, uma coisa é nós passarmos a provação. Então, provações, tribulações não são meros caprichos de Deus. É Deus trabalhando em nós, nos aperfeiçoando. Quantos diante de uma perturbação ficam inertes, não conseguem tomar nenhuma ação? O medo, quando não controlado, faz isso conosco. Devemos seguir o exemplo de Davi. Davi teve medo, sim, é o que diz o versículo 3, ele diz assim: o dia que eu temer, hei de confiar em ti. Então Davi teve medo. Quem não teria medo, irmãos? De um exército de 3.000 homens, caçando ele como caça um rato. Como que eu temer, hei de confiar em ti. Não podemos deixar que o medo roube nossas forças, roube nossa energia para a peleja. A vida é uma peleja, e sim clamar pela presença de Deus, que pode nos ajudar, que pode estar conosco. No versículo 9 desse salmo diz assim: no dia que eu te invocar, retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei, porque Deus está comigo. É nestas horas, irmãos, é claro que em todas as horas, não somente nas horas tristes, nas horas difíceis, nas horas de guerra, nas horas de tribulação, mas quando a hora chegar, nós temos que buscar também a presença do Senhor. Nós temos que buscar, invocar a Deus para que os nossos inimigos retrocedam, para que a carne retroceda, para que Satanás retroceda, para que o mundo retroceda. Só
invocando a presença de Deus. Não há outro modo de vencermos as batalhas, não há outro modo de vencermos a guerra se não clamarmos por socorro, se não clamarmos por forças, se não clamarmos por vitória. No versículo 8, observamos a segurança que o salmista tinha, a ponto de dizer que as suas aflições eram conhecidas diante de Deus. Igualmente, as suas lágrimas decorrentes dessas aflições, dessas angústias, Deus a tinha guardado no odre. É o que diz o versículo 8. Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Que maravilha, irmãos, o cuidado que Deus tem de nós, dos seus filhos. Deus cuida de nós, Ele tem um esmero cuidado por nós. Deus nos ama e nos trata como verdadeiros filhos, como um pai amoroso. Observe um pai amoroso que registra todo o cenário do seu filho, todas as fases do seu filho. Assim Deus também registra a nossa vida. Diz a Bíblia que até o cabelo, até os nossos fios de cabelo são contados por Ele. Não é exagero, está escrito no Evangelho de Lucas capítulo 12, versículo 7, mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Olha o cuidado que Deus tem conosco. Sim, Ele cuida de nós. Isso não quer dizer que nós não vamos passar pelo vale, mas Ele estará conosco, nos ajudando, nos dando forças, assim como ajudou Davi a passar por esse vale da sombra da morte, até ele chegar ao ponto de ser coroado como rei de Israel, como rei do seu povo, o povo de Deus. Finalizemos este estudo dessa lição lendo a conclusão do comentarista, que diz assim: que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante dos desafios, e prosseguirmos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida do seu povo. E fiquemos também com esse versículo, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus possa nos abençoar, que possamos seguir o exemplo de Davi, diante de uma perseguição, diante de uma luta, de uma provação. Nós temos essa paz, nós temos essa certeza que Deus está conosco, que Deus está atento às nossas dificuldades, que Deus está atento às nossas tribulações, e quando chegar a hora, Ele nos dará a vitória, e nós comemoraremos esta vitória que Deus tem nos dado diariamente. A vida já é uma vitória, irmãos. Quantas pessoas hoje iniciaram o dia e não terminaram, e muitos também não vão terminar, pereceram. Deus nos conserva a vida, isto já é uma vitória. A saúde que nós temos já é uma vitória, e Deus está disposto a permanecer fiel à sua palavra, fiel à sua promessa.